Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcoff com propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast. E esse é o espaço para nós conversarmos sobre histórias que transformam, que inspiram e o propósito que, de fato, guia as nossas vidas. Então, a sua história aqui também importa e é uma honra te receber nesse café com muito conteúdo, com muito significado. Hoje, a minha convidada é uma mulher visionária que abandonou a sua carreira pública por um sonho, né? Então, levar sabor, saúde e propósito para a vida de pessoas através da confeitaria. Nós vamos conhecer essa convidada ainda, mas antes de apresentar ela, gostaria de agradecer os meus parceiros, a Supermarket Digital, que é responsável por toda essa produção, por esse estúdio que vocês estão vendo, pela produção da edição desse podcast. Então, para você que deseja se destacar no mercado digital, nas redes sociais, fazem todo o trabalho de social media, tráfego pago. Então, para você que tem esse interesse, procura a Supermarket Digital. E a Go Coffee, que é uma parceira, uma cafeteria que está sempre presente na minha rotina e não seria diferente aqui. E, sem mais delongas, né, vamos à apresentação da nossa convidada, que é Camila Moura. Ela que é fundadora da Doce Mais, uma marca de doces proteicos, sem açúcar e sem glúten, com muito sabor também. Então, a Camila é biomédica, pós-graduada em medicina tradicional chinesa. Ela é ex-militar do Corpo de Bombeiros e hoje é referências aí de doces saudáveis aqui em Goiânia. Então, seja muito bem-vinda, Camila. Uma honra te receber aqui no Podcoff. Obrigada, Ana Paula, eu que agradeço. É sempre muito importante, eu fico muito honrada e muito feliz também, coração quentinho de poder falar da minha história. Quando você me chamou, eu até falei, né? Eu amo falar, minha história é linda e realmente ela tem inspirado muitas pessoas. Eu acredito muito nisso, Camila, que a nossa história inspira e ensina outras pessoas também, né? Sim, então, encoraja, né? Com certeza, dá aquele gás, né? Então, vamos pegar desse início aí, vamos falar sobre essa virada de chave. Porque, na verdade, eu acredito que a virada de chave, ela acontece em vários momentos da nossa vida, né? É isso, com certeza. Mas eu tava vendo sobre a sua história e eu fiquei muito assim, gente, como será que surgiu essa decisão da Camila de abandonar aquela coisa que a gente chama de estabilidade, né? Da carreira pública ali, pra viver o seu sonho, o que você queria? O que foi que te fez tomar essa decisão? Eu falo que os sonhos, eles são feitos pra gente realizar e passa pra outra fase, né? Exato. Vem outro sonho pra gente realizar. Primeiro, o meu sonho era ser biomédica. Então, eu fiz, formei, graduei, pós-graduei. Depois, eu queria ser bombeiro. Assim, ó, meu coração ardia, sabe? De vontade. E aí, eu comecei a juntar as peças e ver que o meu propósito sempre foi cuidar de pessoas, sempre foi servir. Eu fiquei 9 anos tentando entrar no bombeiro. E depois eu assumi a carreira militar, fui soldado do Corpo de Bombeiros. Fiquei 4 anos e eu sou muito agraciada por Jesus, sabe? Sem religiosidade, sem falar de religião, mas eu sou muito íntima de Jesus. E aí eu fiquei muito indecisa o que eu ia fazer, porque eu comecei a Doce Mais, eu já estava no bombeiro. Ah, tá. Eu já tinha passado, a pessoa com a vida muito agitada, estava muito estável. E eu pensei, né, o que eu vou fazer? A minha filha do meio estava com 6 meses. Nossa. Não, estava tranquila a vida, né? Suave. E eu falei, o que eu vou fazer? E eu sempre fiz doce, Ana Paula. Quando eu era mais nova... Sempre gostou de fazer? Sempre gostei. Sempre gostei de comer também, sabe? Muito. E quando eu era mais nova, eu fazia aqueles bombons recheados com coco. Porque eu comia muito, a minha avó falava assim, minha filha, eu vou comprar as coisas pra você fazer, porque eu não tô dando conta mais. Não tá dando pra arcar, não. Aí eu comia e vendia. Então, eu fazia o doce tradicional, já faço isso há muito tempo atrás. Não preciso falar quantos anos, né? Então, vocês vão fazer as contas. E aí, foi bem quando startou, assim, a questão das blogueiras. Foi 2012, se não me engano. Começou aquele boom, né? Que leva um docinho pra fulana que ela posta e vai ser sucesso. E eu levei pra uma blogueira muito, assim, eu falo que Deus, ele cuidou dos mínimos detalhes sempre. Ele sempre cuida, né? Sempre cuida, porque ele colocou pessoas dispostas a me ajudar. Muito bom. E aí eu levei o doce tradicional, ela chama Roberta Nawara, lindíssima, nutricionista hoje, amo demais. Ela foi um anjo na minha vida. E ela falou assim, cara, é muito gostoso os seus doces, mas tem açúcar, ninguém vai comer isso. Falei, como ninguém vai comer? Eu como. Ela falou, mas não é saudável. Vamos fazer um proteico sem açúcar? Eu falei, nunca vi. Eu não sabia, Ana Paula, o que era whey protein.
E ela falou, não, vou comprar um. Aí ela comprou um pote daqueles de chocolate, porque eu queria fazer brigadeiro, né? Quando eu comecei a fazer, depois das trufinhas de coco, eu fui para o brigadeiro com morango. Então, ela falou, vou te dar um whey de chocolate. E eu fiz, logo de primeira, deu tudo certo. Deu muito certo. Deu muito certo, deu match ali, todo mundo, nossa, não é possível, né? E aí eu comecei a pegar aqueles doces que eram mais tradicionais, aqueles doces que são de infância mesmo, né? Que a gente come e vai lá na casa da avó, na casa da avó. Traz aquela lembrança, né? Que é o brigadeiro, são os docinhos de festa, o beijinho. E aí, tava inviável, porque o que eu fazia já? Agora eu já saí do bombeiro, posso falar, né? Agora que já Agora passou. eu posso abrir o jogo. Você levava pra lá? Não, eu também vendia lá, mas o que eu fazia? Eu fui a primeira professora de inglês do Corpo de Bombeiros. Então, eu ministrava as aulas e não concorria à escala. Então, para mim, estava tranquilo. Quando eu dei a luz para eu voltar, eu pedi para voltar para a escala. 12 por 36. Mas eu não ia lá. Eu pagava alguém para tirar para mim. Porque eu não dava conta de sair. Né? Então, assim, eu sempre tinha uma pessoa disposta a assumir o meu serviço. E eu ficava na produção, porque até então era só eu. Pra dar conta de tudo, Pra dar né? conta. A gente fez, a gente saiu em todas as redes sociais, jornal, tudo que você pensar na nossa primeira Páscoa. Bombeira, ex-militar, ex-bombeira, abandona a carreira pública para vender ovo de Páscoa. E realmente, saiu no G1, em tudo quanto é lugar. Porque era uma coisa diferente. Mas ninguém tinha feito ainda. Ninguém tinha feito, justamente pelo que você falou, né? A questão da estabilidade. E aí, nessa jornada, eu fiquei, gente, eu não consigo mais. Porque aí eu pedi para ir para a escala noturna, 12 por 36. Eu já tinha o João Pedro, meu filho mais velho. E a minha pequenininha não tinha nem 1 ano. Nossa. E aí eu falei, o que eu faço, né? Fui para a escala noturna. Aí eu trabalhava na UR, que é a unidade de resgate à noite. E produzia o dia todo. Nossa. Não descansava. Não descansava, né? Hoje as pessoas falam, ai, mas que linda, lá na academia 10 horas. Eu falei, estou desfrutando. Cheguei no momento de desfrutar, né? E aí eu comecei a conversar com Deus, a orar, a clamar, para saber qual que era a direção da minha vida, o que ele queria, porque não estava compatível, né? Porque eu ainda tenho marido, 2 filhos, casa, né? E aí, o que eu ia fazer? E assim, por isso que eu falo, eu sou muito agraciada, porque eu ouvi nitidamente a voz dele dizendo para mim, pode ir, pode abandonar a sua carreira, que aonde você colocar a sua mão vai prosperar. E a gente é gente, né? A gente, mesmo com tanta fé e sendo tão agraciada, a gente é gente. Ainda tenho medo, né? E aí eu peguei e falei, Senhor, se for da sua vontade mesmo, se isso não for da minha carne, porque eu já estava cansada, né? Eu queria que, a hora que eu fosse conversar com meu marido, ele falasse, tudo bem. Porque ele é tenente no Corpo de Bombeiros. E aí eu falei, amor, olha, Deus tá mandando eu sair do bombeiro. Ele sai. Falei, uai. Era o que eu precisava de ouvir. Meu Deus, sério? Ele falou, mas se Deus mandou, você tá com medo de quê? Eu falei, confia, amém. né? Confia. É tão bonito a gente falar o confiar, mas ir lá e confiar realmente é muito difícil, uma outra história, né? E aí eu pedi exoneração. Faltava 1 ano, Ana Paula, para eu pedir licença. Nossa. Eu teria direito à licença. E todo mundo falava. Espera um ano. Por que você não espera a licença para você afastar? Se não der certo, você volta. Mas com Deus não é assim. Não é. Né? Não tem que... Fé não é ir querendo... Vamos ver se vai dar certo. É só... pôr o pé e ele põe o chão. O chão, na verdade, já tá lá. A gente só tem que confiar e andar. Ele já tá lá. Então, aí assim, eu pedi exoneração do Corpo de Bombeiros. Fiquei por conta da Doce Mais, da minha família. Né? E eu vou te falar, não arrependo nem 1 minuto. Eu acho que... Eu falo assim, ó, quem não ouve o céu, fica tocando de roda. Sim. Então, quando a gente ouve a direção do que ele tem para nós, porque todos nós estamos aqui para cumprir um propósito. Isso foi falado demais, né? Sim. Deixou muita gente doida o que é o propósito. Né? Mas se a gente não tem isso... Né? Se a gente fica querendo fazer pela nossa força, pelo nosso braço, a gente está sempre voltando. Eu conheço muitas pessoas, começa um negócio, começa outro, para. Eu sei que tem um monte de questões por trás disso, não é só isso. Mas ouvir Deus me deu uma direção e uma
uma clareza e uma leveza para seguir em frente. Então, eu não arrependo nem um minuto do que eu fiz. Isso já tem 12 anos. 12 anos. Então, 12 anos de Doce Mais. 12 anos de Doce Mais. É isso. Então, essa foi a virada de chave. Muito bom. E é isso, né? Assim, quando a gente fala de propósito, o nosso propósito, ele não é uma coisa específica. O seu propósito não era ser bombeira, não é ajudar de pessoas. Então, eu acredito que o nosso propósito, ele é isso, né? Ele não é uma profissão, ele não é uma coisa que você faz. Meu propósito não é ser nutricionista, não é ter um... Não, é poder servir por onde tá. No local que você está, com o que você tem. São canais, né? Isso. Então, a Doce Mais é um canal, esse podcast aqui é um canal. Eu, como nutricionista, é um canal, a nutrição é um canal. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu o propósito também. é a vida acontecendo. Então... E eu acredito muito que propósito é ser. Sim. Não é o que eu faço, é o que eu sou, que é justamente o que você falou. Exato. E isso é o quê? Glorificar Jesus, glorificar a Deus em tudo quanto é coisa que a gente fizer, onde quiser, independente do processo. É isso. Né? Mas glorificar a presença dele onde a gente for. Eu acredito que esse é o propósito. Né? Que é amar, é servir, que é o que a gente falou. E eu vejo muito isso na Doce Mais. Né? Eu vejo muito isso. Ontem, quando a gente estava conversando antes de vir para cá, a hora que você falou assim, que o doce é uma permissão, isso para mim foi tão novo. Porque eu entendi, Ana Paula, assim, que a Doce Mais, ela quando você escolhe comer um doce da Doce Mais, é um ato de amor próprio. Porque você está falando, eu não quero o açúcar. Eu prefiro o outro, porque eu me amo, porque eu me cuido. Isso, é uma liberdade. Eu sempre falo pra todo mundo. Às vezes me vê, eu tô em viagem, aí eu vou fazer uma boa escolha ali. Eu vou escolher um alimento. Ai, nossa, mas você tá viajando, por que você vai fazer isso? Exatamente por isso, eu tenho a liberdade. Se eu quiser comer outra coisa, eu vou comer, mas eu não quero. Eu quero escolher isso daqui. Estilo de vida, né? É estilo de vida, é algo que... Mas até você passar, né, entender realmente ali, é um processo, né? Então, as pessoas às vezes não entendem por que a gente vai e escolhe, por exemplo, o doce sem açúcar, o doce que é proteico. E se é o mesmo sabor? Não, e tem uma qualidade maravilhosa, né? E eu conto pra você que eu nunca fiz curso. Tá? Tudo foi, assim, direção divina mesmo, sabe? Eu quero fazer isso como eu falo. E eu sempre falo assim, ó, Deus, vem, me abençoa as minhas mãos. Porque eu lembro, na pandemia, fez a gente aprender a desenvolver o nosso próprio leite condensado. Porque era algo que eu queria, porque ele ia baratear muito o meu produto. Mas, assim, na demanda, na loucura ali, eu não conseguia parar, respirar e produzir ali para fazer dar certo, né? E aí, eu comecei nesse processo de oração mesmo e falar, Senhor, eu preciso fazer, porque a gente ficou sem leite condensado. E como eu falei para você antes aqui da gente começar, a gente vendeu muito na pandemia. Na pandemia, né? Porque as pessoas já esqueceram, mas naquela época elas lembraram o quanto o açúcar faz mal e tava todo mundo com medo de morrer. Então, queria o doce sem açúcar. E como a gente é referência... sempre que pensa em doce saudável, é Doce Mais. Então, assim, a gente vendeu muito mesmo, né? Mas, assim, as pessoas precisam desse cuidado. E aí, eu acho muito interessante, porque quando ela fala assim, certeza que não tem açúcar... Que ela experimenta e sente o gosto. Certeza. Olha, Ana Paula, eu confesso que antigamente, quando falava assim, eu ficava super chateada. Porque eu vim de uma época... A gente é que trouxe... Nós somos o primeiro do estado a trazer doce nessa linha. Só que, como tudo, ninguém nada... como é que é? Nada se cria, tudo se copia, né? Eu nem lembro a marca que eu vi uma vez que eles faziam isso. E aí juntou... Depois que a Roberta falou, eu fui atrás, né? Nasceram muitas marcas junto com a Doce Mais. Só que só eu prevaleci. Então, assim, não é fácil esse processo. Então, quando a pessoa falava assim, certeza que não tem açúcar, nossa, eu ficava super chateada. Porque muitas das outras marcas já tinham caído, porque falavam que não tinha açúcar e tinha. Falava que não tinha leite e tinha. Né? Os donos foram presos. Quem é dessa época sabe. Inclusive o nome das marcas. Então, eu ficava muito chateada. Se tem uma coisa que eu trabalho é com verdade. Hoje eu acho ótimo a pessoa comer e falar assim, não, sério? Que isso não tem açúcar? Quer dizer que o negócio é bom. Significa, mas a gente vai amadurecendo também, né? Significa que é muito bom e que não parece. Sim. Né? Então, assim, não tem por que não comer. E o que eu mais gosto, o cliente que eu mais gosto é aquele que fala, não, é fit, eu não
não quero não, fit é ruim. Eu falei, não, prova. Só experimenta. Isso é confiar, né? Uhum. A gente agora optou por colocar em algumas feiras específicas e a grande maioria não conhece ali da feira. A não ser aqueles que já entenderam, né? Que foi lá e achou igual você. Sim. Ele é interessante porque a gente sempre deixa uma degustação. O cliente vem, ele come pelos olhos, porque a gente coloca todos os bombons expostos, né? Então, ele vem pelo olho, aí a hora que ele olha no banner, ele fala assim, não, sem açúcar. Aí a Ângela, que trabalha comigo, a minha funcionária, né? Experimenta aqui. Experimenta o nosso doce. Não, eu quero, então. Então, assim, isso é muito gratificante para mim, sabe? Muito bom. E, Camila, assim, em qual momento que você percebeu que você estava, assim, no caminho certo mesmo de dar doce mais, de estar seguindo com esse propósito, né, que Deus colocou no seu coração, assim, qual foi o momento? Teve algum momento específico ou não? Ana Paula, acho que não, porque assim, acho não, tenho certeza, porque quando eu confio muito em Deus. Você só tinha certeza que era... Né? Eu só tava em dúvida se era pro bombeiro ou a Doce Mais. Quando ele falou, pode ir, eu já zarpei. E as coisas foram fluindo. E foram fluindo. E como eu te falei, é muito importante a gente estar rodeado de pessoas que querem o nosso bem. Com certeza. Né? Que querem, que sonham com a gente. E graças a ele, eu tenho muitas pessoas ao meu redor que me ajudaram e que me ajudam até hoje. Né? Então, assim, eu nunca tive dúvida. Sabe? Depois que eu fiz a escolha, que eu ouvi ele, eu nunca tive dúvida que eu estava no caminho certo. E é tão assim, certo das coisas que ele coloca e eu confio tanto, porque já vieram tantas modinhas, né? A biomassa de banana verde, 1 milhão de adoçante novo, todo dia um adoçante novo. Esse adoçante... Eu nunca mudei nada. Sabe? Porque, assim, você é nutricionista, né? Eu sou biomédica. Então, a gente sabe que a diferença do veneno é a dose. Então, o que você prefere escolher, né? O adoçante ou o açúcar? Então, mas eu ficava super abalada no começo. Né? A pessoa chegava, porque hoje a gente trabalha com a sucralose. Aí você fala, mas sucralose dá câncer. Aí eu ia fazer toda uma explicação, mesmo não sendo... Por isso que eu enfatizo tanto que eu sou biomédica, porque às vezes a pessoa fala, mas você é só dona, o que você sabe? Não, eu sei. Não é qualquer uma que está falando, né? E aí eu não bato boca mais. Eu não explico mais. Você vai comer um doce, você não vai comer um doce o dia inteiro. Não é um monte de doce durante o dia. Tudo bem, né? Então, assim, é a gente que escolhe. Mas eu não bato boca mais. Mas por quê? Porque eu tenho certeza daquilo que eu tô fazendo. Sim. Né? Eu tenho certeza da qualidade do produto, naquilo que tá dando certo. Do que eu tô entregando. Isso. E assim, Camila, eu acho muito bacana a gente falar desse meio fit, né? Assim, da questão do sem açúcar, né? Dessa produção. Como que você enxerga, assim, esse impacto da alimentação saudável mesmo na vida das pessoas? Como que você enxerga isso? Se é algo que você já vivencia em casa, sua família? Sim, lá em casa é zero doce. Né? Só o do cafezinho que eu não tiro. Esse eu não tiro. Então, eu falo, não é possível do café. Você bebe café com açúcar? Bebo, amo. E eu faço acompanhamento com a nutricionista. Fala, só não me tira o meu café de manhã com açúcar. O resto... Então, eu sempre escolho... eu sempre faço boas escolhas. Né? Sempre que possível, que tem ali as opções. Eu também não sou aquela chata, né? Mas a gente sempre faz lá em casa. Já ensinei os meus filhos a respeito disso. Tanto é que o meu filho está fazendo nutrição agora. Muito bom. Né? Então, assim, eu percebo qual que é o grande problema que eu acho. São as crenças. E o efeito manada. Porque um fala que é ruim, o outro fala que é ruim. Não, é fit, não presta. E aí vai sem nem experimentar. Sabe, quando a gente era criança, a mãe fala, come o brócolis. Não, é ruim. Mas você nem comeu. Sem nem experimentar, né? Então, é isso. Porque aí começam com as crenças. É caro. É caro. Ser saudável é caro. Hoje a gente sabe que já não é caro. Até os meus produtos, o preço já igualou com os tradicionais. Então, não é caro. Mas é a crença. A crença de que o saudável é ruim, né? que limita a gente em tudo. Né? Mas eu vejo, assim, uma diferença já. Sabe? Uma preocupação maior das pessoas em relação a comer saudável, a pensar. Eu sempre... cuido de mulheres, né? Tenho um grupo de mulheres. Então, eu sempre falo, pensa antes. Você precisa disso? É igual a educação financeira.
Você precisa comer isso agora? Ah, eu preciso. Certeza. Pensa antes. Até você resolver, você já nem come mais, não é? Você pensar 2 vezes, você já... É igual casar. Então, mas assim, a grande diferença que eu acho é que hoje as pessoas, elas já tomaram essa consciência para elas. Que elas sabem. Olha, eu falo que elas sabem que se elas comerem com açúcar, que o açúcar faz mal. Então, elas já têm consciência disso. É só a oportunidade mesmo de poder experimentar, de poder saborear um doce gostoso. Igual o nosso. Sim. Entra na questão do merecimento também, né? Ai, eu mereço. Será que você merece isso mesmo? Ou será que você merece se sentir melhor, tá, né? Às vezes eu escuto, porque eu sou bem certinha com alimentação, com treino, tudo. Ah, mas você merece tomar um sorvete. Não, eu mereço até o shape que eu tô buscando. É isso que eu mereço. Olhar no espelho e falar, uau, tô gostando. Tô gostando do que eu tô vendo, é isso. Né? É essa. Mas aí, nós estamos no mercado para isso, para mudar essa mentalidade. Com certeza. Né? Quebrar essas crenças, isso, né? Isso. É isso. E assim, qual que é o maior desafio que você sente, assim, empreender com um produto saudável hoje, Camila? Assim, melhorou já um pouco, né? Essa abertura, né? Mas qual que é o maior desafio que você sente, assim? O que mais é difícil para nós hoje são as matérias-primas. Porque eu sempre trabalho com produto de qualidade. Eu não mudo, né? Eu não... eu preciso aumentar o meu lucro, eu não diminuo na qualidade do produto. Tá. Entende? Então, assim, é muito difícil hoje. Tá tudo muito mais caro. E o meu sonho é que muito mais pessoas tivessem acesso aos produtos. Porque, Ana Paula, não tem coisa mais deliciosa do que você ver, principalmente um diabético, comer o doce e falar, cara, eu não acredito que eu achei um doce gostoso. Então, assim, esse é o nosso maior desafio, sabe? O preço da matéria-prima. Porque a gente ainda coloca whey protein, né? Para ficar igual o nosso, só tem o nosso. Não tem ninguém que faz 0 glúten, 0 açúcar e proteico. Ninguém. Então, assim, é o meu maior desafio hoje, sabe? Colocar ali, manter a empresa sem onerar demais o produto, porque eu quero que ele chegue na maior parte das pessoas. Né? Esse é o nosso grande desafio. É muito bom você falar sobre isso, porque tem o público que realmente ele tem uma restrição, né? Igual você falou do diabético. Caramba, isso é algo que vai trazer prazer ali pra pessoa. Nossa, posso comer. Esses dias, uns meses atrás, um senhorzinho chegou e perguntou, ai, minha filha, ele falou assim, vou trazer a rapadura dietética pra você. Eu morri de rir, né? Ele falou, não, que eu sou diabético e eu queria muito comer um sorvete, um picolé que fosse sem açúcar. Eu falei, não seja por isso. Aí eu indiquei umas marcas pra ele, ele foi, provou, falou, meu Deus do céu, eu não acredito. Então, assim, é uma alegria que você traz, é um prazer que você leva pra esse público que não pode realmente, né? Então, você atinge também essas pessoas, isso é muito bom. E a gente tem muito cuidado com isso, igual o nosso é sem glúten também. E não tem contaminação cruzada na minha cozinha. Perfeito. Os celíacos. Sim. Né? Então, tem muitos que falam, nossa, Camila, só o seu que eu não passo mal. Né? E assim... Que realmente é aquilo que fala, né? Porque eu entendo, Ana Paula, que quando as pessoas veem outros dando certo, eles, eu quero também. Né? Mas isso tudo requer muito cuidado. Sim. Né? Muito cuidado. Porque assim, eu tô mexendo com a vida da pessoa. Com certeza. Né? É um risco muito grande. Então, assim, a gente tem todo esse amor. Né? Eu atendo os clientes, eu não abro mão de atender os clientes. Eu tenho uma equipe na produção e, assim, eu tento ao máximo sair da produção, mas não consigo. Porque... Eu ia te perguntar isso, se você ainda coloca a mão na massa ou se não. Coloco, porque eu amo fazer, sabe? A minha linguagem de amor é servir. E principalmente com comida. Você viu que eu já trouxe o seu docinho, né? Então, eu gosto, é algo que me satisfaz. Então, não consigo. Não quero. Porque se não consigo, né? Eu não quero sair da produção. Eu imagino a gente, num futuro não tão longe, com um lugar onde a gente possa atender as pessoas mais humanizado, uma coisa mais amorosa, para que elas se sintam em casa, que seja uma coisa... E não em grande escala, igual a gente estava conversando. Já fui dessa fase, porque quando a gente começou a Doce Mais, como era uma novidade, a gente foi o primeiro no estado e o terceiro no país. Então, quando a gente começou, todo mundo queria franquear, né? Enlouqueceram, vamos franquear, vamos crescer. Eu fui ficando desesperada, que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer?
Mas aí a gente trouxe para Goiânia as vending machines, colocamos no shopping. Só que aí a pandemia veio, fechou tudo, e aí a gente recolheu, enfim. Mas hoje não é a minha prioridade. Não é. Não quero crescer em grande escala, né? Nesse sentido de grandes quantidades mesmo. Eu quero poder atender, poder olhar no olho, poder falar com o cliente, porque é muito mais... contato próximo ali, Isso, é muito mais do que um doce. É uma permissão, né? É um amor em forma de doce. Sim. Então, é isso que eu desejo. Então, eu tenho uma equipe, né? Tem a Ângela, que você viu que ela vai para a feira, ama o que faz, atende muito bem os clientes, sempre, né? Muito simpática, o sorriso ali. Então, assim, eu tenho todo esse cuidado. Meu filho está assumindo a Doce Mais. Fico até emocionada, porque antigamente eram as minhas mãos que apareciam ali, e hoje já são as mãos dele, né? Então, assim, é uma empresa familiar, né? É uma empresa afetiva. Sabe? Então, a gente tem a equipe que trabalha na produção, mas eu não saio de lá, não quero. Não quero. É uma escolha sua, né? Não quero. É algo que eu gosto. Amo olhar assim e falar, meu Deus, que lindo. E esse produto que eu trouxe para você hoje é o nosso rocambole, né? Nos 3 sabores, café, coco e maracujá. E esse é um produto exclusivo da Doce Mais. Ninguém tem. Eu comecei com o Prestígio, que é aquele que a gente faz com leite em pó, chocolate, né? Abre na mesa. Minha tia lá em Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, abria aquele rolo imenso na mesa e vinha cortando pra gente comer. E aí eu passei a desenvolver ele sem açúcar, sem glúten e proteico. Então, esse é exclusivo nosso. Perfeito. E como que é o processo de desenvolvimento desses doces, assim? De criação? De criação. Então, eu não invento muita moda. Eu não tô na onda do vamos fazer um tiramisu. É o básico bem feito ali. É o básico bem feito, Ana Paula. Muito porque bom. assim, as pessoas, eu vou ser bem sincera, elas não querem novidade. Elas querem, sabe o quê? O brigadeiro. Aquele de morango, que é o clássico. O bombom de morango, são esses produtos que são porque, assim, nem esses temáticos que são mais sazonais, né? Festa junina. Esse ano eu abri, tirei o pé e deixei. Nós fizemos o pé de moleque, fizemos a canjica. Mas não é algo que agrada o meu coração. Porque, assim, eu gosto mesmo do brigadeiro. É do beijinho. É do doce de leite. Sabe? E é isso que as pessoas querem. Sim. É o básico bem feito, igual você falou. É isso. Definiu. É em tudo, né? O básico bem feito. Camila, teve alguma história, assim, de algum cliente que te marcou? Nossa, essa história aqui me impactou. Alguma história? Eu fico amiga dos clientes, sabe? Não tem jeito. Cria uma conexão tão grande, né? Eles elogiam, principalmente mulheres. Os homens me procuram mais no Dia dos Namorados, no Dia das Mães. Pra presentear as mulheres. Eu acho que a esposa fala assim, eu quero esse aqui dessa marca. E ele é da Doce Mais. Eu falei, que legal. Mas assim, eu tenho muitos clientes que se tornaram amigos, né? Cada um contando um pouquinho da sua história. Eu tenho a Amanda, que é uma professora de inglês ali do SEI, da Flora. E um amor de pessoa, sabe? Que tá sempre ali. Olha, acho que já tem uns 5 anos que ela tá comigo. Eu já sei o que ela quer, o que dia que ela quer. Ela já sabe quando é a produção dele. Então, assim, eu tô sempre ali. Ela é uma bariátrica, ela fez a cirurgia bariátrica, não sei como que fala. Ela é bariátrica? Cirurgia. Então, e ver ela poder comer um doce, né? E não dar um dump. Então, assim, para mim isso é o que vale a pena. Muito bom. Sabe? Mas são muitas histórias, graças a Deus. São 12 anos de história. 12 anos de história. 12 anos, onde a gente começou assim. Hoje, saúde, né? Amanhã nós vamos comemorar o aniversário da minha filha. E como eu comecei com os doces tradicionais, a minha família, os meus amigos mais antigos, eles ficam contando os minutos para eu fazer os tradicionais. Então, assim, eu tava lá mexendo o brigadeiro na panela com a colher de pau ainda, sabe? Porque é o que dá o tchan. A gente sabe que na produção não pode, mas na minha casa é o que é mais gostoso. História, né?
E eu tava ali mexendo, e eu... Sabe quando você começa e ele começa a borbulhar e pingar? Era desse jeito, eu tinha os braços tudo queimados, sabe? Porque ele espirrava, fazia 8 latas de leite condensado. Até o dia que eu coloquei meu marido pra mexer pra mim, falei, amor, não tô dando conta, mexe aqui. Porque era assim, ó, Ana Paula, mexia aqui o beijinho e aqui o brigadeiro, né? E aí ele achou a mexedeira, isso há 10 anos atrás. Nossa. Não tinha aqui, não era algo que, né, que famoso, nem nada. E hoje eu tava lá mexendo e pensando, falei, meu Deus, eu comecei aqui nessa cozinha, pequenininha, sabe? Eu lembro que eu vendia 100 brigadeiros por dia. Caramba! Um brigadeiro grandão, porque eu sempre gostei do grandão, com morango dentro. 100, ele levava pra escola, deixava na lanchonete todos os dias. Eu acordava na época do calor, na época ali de setembro, eu acordava umas 4 horas da manhã para começar a enrolar, porque senão eles derretiam. Tinha aí, que ser perto do horário de perto levar, do né? horário, porque eu não tinha onde armazenar na minha cozinha. E assim, ele amolecia. E eu, como eu falei, eu gosto do básico bem feito, eu sou muito tradicional. O meu brigadeiro tradicional, ele é com Nescau, não é que trem de chocolate gourmet. Não, é bem raiz, é bem aquele mesmo, sabe? Então eles ficam contando os minutos para comer esse brigadeiro. E eu tava mexendo lá hoje pensando, né? Poxa, quando eu comecei, Ana Paula, o primeiro dinheirinho que entrou, eu comprei um freezer. Porque aí, um dia antes, eu fazia todas as massas e congelava. Aí, eu tirava no outro dia, cedinho, para poder enrolar. E aí, depois eu comprei um ar-condicionado. Mas onde eu pus o ar-condicionado? No meu quarto. Porque aí, do quarto, ventilava para a cozinha, sabe? Então, assim, como a gente cresceu, sabe? Como a gente evoluiu. Até, às vezes, eu fico me questionando, porque, nossa, quantas pessoas começaram com a gente tão franqueadas, né? Ou que tem, sei lá, uma loja bem gigantesca. Mas é questão de prioridade. Sim. Sabe? Eu tô numa fase que tô querendo ali cuidar, viver. Depois que eu perdi o meu pai, fez mais sentido estar com os meus filhos. Estar presente, né? Porque ele era muito presente na nossa vida. A minha mãe sempre trabalhou muito, ela trazia, né? Ela era provedora, ela é repórter. Ai, não sei se fala é repórter, agora me deu um branco. Ou é jornalista, porque ela tem um negócio aí. Ela era os dois. Apresentadora do jornal. Então, assim, a gente via ela muito pouco. Então, meu pai que cuidava da gente. Então, eu percebi que todo o dinheiro que fosse deixado seria pouco perto da presença que Com certeza. Então, eu tenho uma filha que faz 8 amanhã, e tenho uma de 11, e tem um rapaz de 18. Então, estar com eles é muito diferente. Poder olhar no olho, almoçar junto, sabe? Momento, né? Ter um momento. E, na verdade, é tudo que a gente tem. É o nosso aqui e o nosso agora. O futuro é incerto. O que já passou, já passou. Então, é só o que a gente tem agora, é o tempo. É viver aquilo ali, né? É viver esse momento mesmo. E assim, eles amam a Doce Mais, eles morrem de orgulho. A Maria Clara, que é a do meio, queria vir, mas eu quero ir no podcast para ver você. Então, eles têm muito orgulho de toda a minha história, né? De tudo que a gente construiu. Doce Mais remete a Camila, não tem jeito ali, não é uma figura solta, né? Não é uma palavra solta. Com certeza. Mas foi um processo, são 12 anos. Não é fácil. Não é fácil. Eu falo que eu trabalho, e aí às vezes eu tô tão cansada e aí eu penso assim, ai, já chega, agora tá na hora de eu entrar. Penso, não posso. Eu já passei a noite, assim, ó, 2 noites seguidas, 48 horas produzindo ovo de Páscoa, porque era só eu, né? Ainda não tinha essa leveza de ensinar, né? E até a leveza de ensinar outra pessoa. Tinha muita insegurança, né? Porque vai que colocam açúcar, vai que ninguém, sabe? Confiar ali, né? Então assim, eu sempre estava muito ali em cima, muito difícil. O corpo já não responde mais. Por mais que eu saiba que eu preciso ficar aqui, eu preciso entregar os ovos de Páscoa, eu tenho que, né? Aí eu começo. Olha só, eu já pus lata de leite condensado para cozinhar na panela de pressão e fui dormir. Nossa mesmo. Quase estourou e quebrou tudo. Eu cheguei na cozinha, porque a gente ia sair, foi assim, um cochilo da tarde. Eu falei, vou adiantar algumas coisas, vou pôr a lata de leite condensado para cozinhar. Isso deve ter uns 10 anos atrás. E aí a gente tira um cochilo e depois a gente vai pra igreja, tá tudo certo. Enquanto isso, eles estão cozinhando. Só que eu coloquei para cozinhar e dormi. Aí, na hora que eu ia pra igreja, eu falei assim, nossa, vou pegar um doce para levar para fulano. Ai, lembrou. A hora que eu cheguei na cozinha, na fábrica, fumaça saindo por todas as beiradas. Eu falei, meu Deus do céu. Ana Paula, o pino
da panela de pressão já tinha derretido e o fundo dela já tinha estufado todinho. Caramba. Ia arrebentar a cozinha, porque é uma panelona, né? Então, assim, isso tudo é o cansaço. E nessas horas dá vontade de desistir. Dá. Você fala, poxa, porque eu ainda tive que limpar, né? Porque e aí? Eu ainda tive que limpar. Meu marido sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado, sempre ali, né? Esteve comigo o tempo todo. Então, numa situação dessa, ele limpava a cozinha. Mas, querendo ou não, eu tinha que estar ali. Então, assim, muito exaustivo, muito. Então, nós estamos nesse processo, continuamos com os produtos, estamos crescendo ainda mais, mas com um pezinho, assim, com o freio de mão meio puxado, sabe? Não, isso é o mais importante hoje para mim. É ver o que é prioridade na sua vida e ir tocando, né? É isso. Camila, como nutricionista eu vejo, né, o quanto que a nossa relação com a comida, ela reflete, né, as nossas crenças, as memórias, as lembranças, né? Igual eu falei, né, a Doce Mais, ela entrega uma permissão para isso, né? E assim, como que você percebe essa mudança no comportamento das pessoas? A mudança de comportamento no sentido de, nossa, eu quero comer melhor, eu quero comer mais saudável. Como que você enxerga isso? Eu acho que ainda tá meio lento, sabe? Com tanta informação que a gente tem, eu acho que ainda tá devagar. Porque eu ainda vejo muita gente, e nós não vamos falar nem só do açúcar, né? Mas assim, destratando o seu corpo. Não faz exercício físico. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Só não faz. Só não faz. E o que adianta? O que adianta? Então, assim, o que precisa ser feito. Eu ainda vejo muitos adultos com mentalidade infantil. Negociando, que não era pra negociar. Isso, né? E assim, sabe uma coisa que eu fico... Eu tava na academia esses dias, estava prestando atenção. Academia novinha que abriu lá em casa, próximo da minha casa. Coisa mais linda academia. Abriu em janeiro. Se você for lá hoje, tem um monte de aparelho já estragado. Mas por quê? Eu vejo as pessoas falando assim, eu tô pagando. Igual menino mimado. Eu tô pagando, eu vou fazer isso aqui, não tô nem aí se vai estragar. Se não... Igual um menino mimado. Então, as pessoas, os adultos continuam sendo crianças. Não estão procurando ajuda. Não estão entendendo como que vai ser o seu futuro. Né? Se fala muito, mas pouco faz. Eu tenho percebido isso. Tem uma frase que eu abomino. Eu não consigo. Nossa, isso pra mim, eu não consigo. Você consegue, se você quiser. Se você quiser, você consegue. Então, assim, eu não consigo, é porque realmente lá dentro você sabe que precisa, mas você não quer. Se você já pensa que não consegue, é aí que você não vai conseguir mesmo. Isso. Então, assim, isso ainda me incomoda muito. Mas eu vejo que nós fomos colocados nesse lugar para mudar a mentalidade das pessoas. Porque eu não mudo com a minha fala. Eu não mudo só com o meu doce. Mas as pessoas que caminham comigo mudam de vida, de ver a minha vida. Graças a Deus. Sabe? Eu tenho percebido muito isso. Então, assim, a gente frequenta uma igreja onde muitas mulheres já aderiram à prática de exercício físico, a beber água. Eu sempre tô lá na igreja e falo, já beberam água? Né? Eu só levando o copo, elas já sabem. Porque se bebessem pelo menos o ideal... Né, que a gente precisa de água por dia, muitos dos nossos problemas estariam resolvidos. Com certeza. Mas não. Não tem tempo. Não tem tempo. Vai ter que arrumar. Né? O tempo é uma coisa, assim, eu tava conversando isso ontem com um amigo. Não, o tempo não sobra. Não é sobre isso. O tempo, a gente que faz o tempo. A gente ali. Que faz. Prioridades. Conforme as prioridades. Eu falo que eu não consigo, eu não tenho tempo. Você é porque você faz o seu tempo. Mas ninguém vê. Tem dia que eu posso, que 8, 9 horas da noite eu tô na produção ainda. E você tem filhos, marido. E eu sou Ubermãe, tá? Ubermãe. Eu falei, gente, vai pra lá, vai pra cá. Eu falei, não vai dar tempo de chegar no podcast, porque eu tenho que pegar a menina na escola. Hoje é feriado, mas ela tem interclasse. Então, assim, eu falei, não vai dar tempo. Então, corri, fiz o que eu podia e deu tudo certo. É tudo muito cronometrado. Eu vejo que o militarismo trouxe muito isso para minha vida. Né? Tudo muito organizado, tudo muito a disciplina. Né? Então, dá.
Se você quiser, você consegue. Sim. E se você não tá conseguindo, é porque você ainda não se convenceu. Desconstruir aquilo que a gente falou de crenças, Sim. né? E a gente entrar numa frequência do tipo de ir mesmo avançando de nível. Não tem como. Isso vai refletindo nas pessoas ao redor. Você falou algo muito interessante. Então, a sua história, ela acaba transformando, inspirando outras vidas ali. Sim. Então, se você tá numa frequência de eu consigo, né, dessa positividade também e de acreditar, ao redor as pessoas vão estar ali também, né? A sua energia, ela vai alcançar mais pessoas, a sua luz vai alcançar mais pessoas. Eu acredito que as pessoas passam a entender que é possível, se ela fez. Nossa, ela conseguiu, eu também consigo. Sim, eu acredito nisso. Se alguém fez, certeza. É porque é possível. Eu também vou conseguir. Né? Então, eu tenho buscado muito falar sobre isso de forma mais leve. Para que as pessoas possam ser saudáveis. E eu não estou falando de uma pele bonita, não estou falando de estética, né, Ana Paula? Estou falando muito de maior, né? Viver e não de durar. Sim, é diferente, é muito diferente. Eu quero viver. Né? Então, assim, é isso que eu passo para os meus filhos. Todos têm essa... Eles comem doce e, assim, morro de vergonha, porque como eu não faço lá em casa, a hora que chega numa festa de aniversário, sabe? Pode pegar os doces? Eles vêm, cheio, meu Deus. Mas por quê? Porque lá em casa eu não coloco. Porque se tiver, o ambiente... Escolha, né? O ambiente vai moldando a gente. Molda pro bom e pro ruim. Sim, então se eu deixar ali, eles nunca vão querer o doce zero açúcar. Mentalidade. Porque na internet, né? Eu ia falar na televisão, mas eles não veem televisão, porque hoje né, ninguém não vê televisão. Quase ninguém, né? Mas assim, na internet, o que é divulgado? É o doce com açúcar. A minha filha do meio, ela assiste muito um programa que chama... tipo para ver se é bolo ou se não é, que faz um microfone em formato de bolo. Aí tem que identificar qual que é o bolo, qual que não é. Por açúcar. Aí eles comem, ai, que delícia, né? Então, por açúcar, não divulga uma coisa saudável. Então, a minha parte eu faço, que é trazer para eles, né? Sempre falo, você não precisa, você pode comer um outro doce, porque a gente não consegue controlar o tempo todo. Né? O nosso papel é ensinar. E a gente precisa entender que toda escolha tem uma consequência. Você já sabe. Sim. Então, assuma a consequência. E é para alimentação também. Alta responsabilidade, né? Ontem mesmo, eu estava morrendo de vontade de comer uma panceta. Imagina. Ai, que delícia. Por óleo. Falei, meu Deus do céu, mas isso é raro. Isso é raro. São exceções, né? São exceções, diferente. Não é uma coisa que eu como. Não virar regra, né? E eu falo, se você não consegue, né, comer só um, não vai. Não vai. Você não tem controle de você mesmo, então não vai. Então a gente tem que se conhecer. Né? Eu acho que já começou a evoluir, mas ainda está muito longe das pessoas terem consciência de que adulto faz o que precisa ser feito. Com certeza. Fica querendo alimentar a criança interior. É igual você falou do eu mereço. Ai, tô tão cansada, eu mereço hoje. Não, hoje eu não vou treinar porque eu mereço. O que você merece, né? Qual que eu é mereço o seu mais. Merecimento, eu né? mereço mais. Com certeza. Né? E o nosso resultado, né? O nosso sucesso em tudo, assim, ele vai ser o quê? O que a gente faz na maior parte do tempo, e não as exceções. Então, por exemplo, quarta-feira foi o aniversário da minha mãe. Bolo normal, tá? Comemos um pedacinho de bolo e tá tudo bem. Mas e aí, ao longo do seu dia a dia, né? Como que é? Né? Então, eu acredito muito, você falou sobre essa questão de educar, né? Que você educa. Eu também educo. Né? E eu acho que é sobre isso. E o seu empreendimento, empreender nessa parte de saudável, eu vejo muito como uma forma de educar também. Que você tá ali educando através do que você tá. Sim. E quando a gente chega, é muito interessante. Hoje, como a gente está nas feiras, é muito interessante que a pessoa bate o olho, ela se apaixona ali pelo produto, e aí ela já vai comprar, e a hora que ela vê que é zero açúcar, ela desiste. Já desiste. Então, assim, ela já comeu com os olhos, ela já admirou o produto, ela já... Eu, pelo menos, quando eu quero, igual ontem, eu queria uma panceta, só de falar, minha boca enchia d'água. Então, assim, mas aí ela deixa de ir. E quantas coisas a gente não faz isso na vida? Não é só sobre doce. Né? Então, a gente precisa permitir experimentar coisas novas, fazer coisas novas. Porque eu vejo muita gente querendo ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É isso. Não tem jeito.
não fecha a conta. A conta não fecha. Tem que mudar. É isso. Mudar as decisões e assumir o BO também, né? Do que você foi escolher. É isso. É igual eu falo, tudo tem consequência. Tudo Assume. Autorresponsabilidade. A vida é feita de escolhas, né? Então... Camila, vamos lá. Falar um pouco de bastidores, de vida real, que eu acho legal de falar também, porque, né, não somos perfeitas, né? Como que é essa rotina por trás da marca, da Doce Mais? Você falou que ainda coloca, né, a mão na massa ali na produção. Sim. Todo dia? Como que é isso? A gente tem os dias certos. Você sempre passa pela produção? Sim, claro, com certeza. Sempre tô lá, eu gosto do cheiro, eu gosto. Né? Não foi algo... Por isso que eu falei que a minha história inspira muitas mulheres, porque eu vejo tantas mulheres, principalmente, insatisfeitas no que elas estão fazendo, mas continuam ali pelo dinheiro. Tenho medo de realizar o seu sonho. Não estou aqui fazendo apologia a ninguém para largar, né? Não é fácil. Quando eu vejo uma pessoa começando a produzir, mexer com comida, é um negócio que não tem crise. Não tem crise. Mas é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu faço questão de estar ali na produção, mas a minha vida é cronometrada, né? E, assim, existe todo um cronograma. Eu sempre deixo as meninas na escola, faço muita questão disso. Vou para a academia, não abro mão. Igual, agora eu tô com uma personal que é 3 horas da tarde. Eu já trouxe a roupa, tá dentro do carro. A hora que eu sair daqui, eu já vou direto pra lá. Porque, assim, o difícil é ir, mas a sensação depois é maravilhosa. Então, sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Então, existe uma rotina, e eu amo rotina, para que saia tudo sempre conforme o figurino ali. A dança continua. Então, assim, existe uma produção. Claro que no empreendedorismo, nem tudo é sempre, nem tudo é tudo. Com certeza. Às vezes dá uma coisa errada, né? A gente tem alguns problemas, mas isso é empreender. Mas eu faço questão, sabe, Ana Paula? A gente tem os dias... Quando eu comecei, eu produzia todos os dias. Então, era uma loucura a produção. Porque eu não tinha tempo. Porque, às vezes, eu estava fazendo um brigadeiro, o cliente queria o beijinho, que não estava pronto. Aí, eu já começava a desorientar, porque era eu sozinha. Então, o militarismo trouxe isso. O meu marido, que é muito organizado... Então, eles ficam estocados ali um certo tempo, né? A gente tem uma nutricionista que assina pela Doce Mais. Então, faz todo o shelf life do produto. Quanto tempo que ele vai ficar ainda palatável, gostoso. Porque tem tudo isso. Né? Como a gente não utiliza açúcar, ainda assim ele cristaliza. Porque a gente utiliza leite e tem o açúcar do leite. Então, assim, tem todo esse cuidado para entregar sempre para o cliente um produto fresco. Então, é tudo muito organizado, sabe? Mas eu não abro mão disso. Eu levo as crianças na escola, eu vou para o meu treino e volto. Faço o almoço para eles, a gente almoça junto e volto, sabe? Então, a gente está sempre ali, junto e misturado. A gente construiu a fábrica no lote atrás da minha casa. Então, para justamente dar essa flexibilidade. A logística ficar um pouco melhor, Ficar muito melhor, porque, assim, o meu marido trabalha no expediente. Então, não tem como ele levar e buscar as crianças. Então, essa parte é minha. Fica com você mesmo. Fica comigo. Então, elas ficam em casa. Elas são muito independentes. Elas ficam em casa. Elas se resolvem. Mas eu gosto de estar ali. Né? Então, a gente tem toda a produção. E o cronograma é sempre esse. 9 horas também tá todo mundo na cama. Porque a gente precisa dormir. E elas sabem disso. Né? Então, é já tipo um quartel. Rotina, né? Sabe? É como se fosse um quartel. Mas, assim, do lado bom. Não pejorativo. Né? Do lado bom, no sentido de que tudo... Se a gente organizar, dá tempo até de hidratar o cabelo. Então, é só questão de organização. E uma coisa que eu sempre falo é tirar as distrações. Perfeito. Porque se eu parar ali, às vezes eu vou postar, porque sou eu que vejo. Sou eu que vou filmar. Eu lembro, eu estava tão cansada, muitos anos atrás. Mas muito cansada. A gente ainda fazia panetone. E aí, trabalhando na madrugada... E eu filmei, sabe? Eu peguei assim para filmar e filmei. Só que na hora que eu filmei, tinha uma aleluia da luz, andando no panetone assim, sabe? Olha só, eu tinha acabado de postar. Uma cliente já me mandou assim, tem um aleluia no panetone, tira o post.
Porque eu já não via mais, eu estava tão cansada. E isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Foi bem quando a gente começou, era na minha cozinha ainda. Então, assim, nossa, que luta. Então, a gente precisa organizar para não demandar isso, esse cansaço, para não... Então, ó, às vezes, quando eu vou filmar, aí já aparece a notificação. Eu não posso ver, porque se eu... É o momento de gravar. Porque assim, se a gente entra, a hora que você vê, embolou uma coisa na outra, não realizou, não terminou. Então, assim, o que eu falo, tira as distrações. Aí eu tiro as distrações, mas eu tenho, a minha vida não é chata, eu tenho um momento de lazer, eu fico com meu marido, então assim, eu saio para tomar café com as amigas no meio da tarde, de manhã, tudo organização. Com certeza. E dá tempo de fazer tudo. Organização e planejamento é pra tudo, né? Isso. Você começava a seguir um plano alimentar. Se você não se organizar, não vai tem ter como. Não vai ter como. Não tem jeito. Se você não tiver o que você precisa ali, você vai abrir a geladeira e vai comer o que tem. É isso. É se organizar. É isso. Isso pra rotina, pra tudo, né? E eu sempre trago, quando você perguntou sobre as criações, né? Eu sempre gosto de trazer, por exemplo, quando eu crio algo diferente, algo que eu tô com muita vontade de comer. Porque eu falei, eu preciso fazer um zero açúcar. Que foi o que a gente fez com o bolo gelado. Que a gente fez agora, o bolo gelado de coco. Porque eu queria muito comer de uma marca muito famosa aqui em Goiânia. Só que eu estou bem num processo de construção do meu físico, bem restrito ali, bem hiperproteico. Então, não cabia esse desvio na minha rotina. Não faz sentido. E aí eu falei, não, eu preciso desenvolver esse bolo. E foi um sucesso. Então, assim, isso me estimula muito, mas eu acredito ali, né? Sim. E atende várias outras necessidades de outras pessoas. É só postar. A hora que eu posto ali, acabou de sair uma canjica. Camila, eu quero, manda aqui. Mas se eu tivesse visto esse bolo aí, eu não vi. Eu já ia querer. Quarta-feira, então, você passa lá na banquinha lá, que eu vou falar pra ela te entregar. Tá bom. Mas ficou maravilhoso. Então, assim, isso me estimula a produzir. Porque são coisas que eu gosto de comer. Você já vive isso, né? E só transborda. Isso é muito bom. Vamos lá. O papel da fé, Camila, nos momentos difíceis, assim. Qual que é o papel da fé na sua jornada de empreendedora aí? Ajudar a permanecer. É lembrar que ele falou que eu podia ir, que onde eu colocasse a minha mão ia prosperar. E aí, sempre que eu penso em desistir, volta, porque não é sua. Porque foi muito claro quando ele disse, Ana Paula, porque assim, nós somos gentes, nós somos falhos. Então, assim, a gente sempre tá naquilo, será que eu tô no lugar certo? Será que, dúvida, que é isso mesmo, né? Porque, nossa, tá tão difícil, porque tem momentos muito difíceis. Com certeza. E eu lembro que ele falou que através dos meus doces, ele ficaria conhecido. Então, não é sobre mim, é sobre ele. Então, eu fui num evento muito grande da Geovanca, o Metanoia, e eu achei muito lindo, porque lá no meio, os palestrantes vieram me chamar para orar com eles antes de subir no púlpito. Mas como é que eles me conhecem? Pela Doce Mais. Olha só. Então, o propósito de Deus está sendo cumprido na minha vida, né? Que é levar o nome dele aonde quer que eu for, onde quer que eu vá. Então, assim, é isso. Acho que o papel da fé é justamente ajudar a permanecer no caminho. Com certeza. É isso. Acredito muito nisso. É muito bom ouvir você falando, assim. E assim, Camila, se você questionou muito da questão do início, né? Quando Deus falou com você sobre, né, a Doce Mais e tudo. O que você diria? Esse questionamento, essa pergunta é sempre uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é um pouco reflexiva. Mas o que você diria pra Camila lá do início? Quando ela foi largar tudo, assim, pra confiar mesmo no que Deus tinha. O que você diria pra ela, lá atrás? Não desista. Não desista. Sabe? Continue, porque ainda vão se orgulhar muito de você. E você vai ter muito orgulho de você mesmo. Então, hoje eu tenho muito orgulho do meu processo. Demorou, porque foi muito difícil. Parece que são 12 minutos, são 12 anos. E lógico que eu não me preparei em 12 anos. Tudo que Deus fez desde o ventre da minha mãe me forjou para chegar até aqui. Com certeza. Eu diria para ela, não desista. Continue, porque vai valer a pena. E é isso, não é fácil. Não, empreender, e não é para qualquer um.
Não é fácil, mas não desistir. Ter coragem, né? E não desistir, sabe? Eu acho que é a frase que mais explica o empreendedor. Sim. Porque, assim, a gente precisa, deu uma coisa errada, a gente precisa saber. Não é desistir na primeira crise, né? Não, derrubou, quebrou tudo lá. Por exemplo, se a panela tivesse arrebentado com todos os leites condensados, não é falar, pronto, eu desisto. Não. E o que eu vou fazer agora? Como é que você vai resolver, né? E isso é diário. É diário. Dá uma coisa errada, o empreendedor não é o empresário. Sim, com certeza. Né? Mas o empreendedor, ele fala, o que eu tenho que fazer para resolver? Então, e isso também tem muito do militarismo, né? Como eu fui para a rua, então a gente chegava naquela situação, num acidente, por exemplo, o que eu vou fazer? Você tem que pensar rápido para resolver o problema. Sim. Então, isso traz muito para dentro da empresa. Deu errado isso, o que a gente vai fazer isso? Solucionar mesmo. A gente tem que achar uma solução, né? Então, é não desistir. Se Deus falou para você, vai, pode ir, confia. Confia. Lembre sempre da promessa que foi entregue. Sim. Então, eu sempre trouxe essa promessa para a minha vida. Todas as vezes que eu pensei em desistir, que não foram poucas, eu sempre lembro que não é minha, é dele. É para a glória dele, para que as pessoas conheçam ele, né? E não é minha. E assim, não é sobre religião, tá? É sobre Deus, sobre um ser soberano. Aquele que, ele já conhece o nosso coração desde o ventre da nossa mãe. Ele já sabe o que a Ana Paula ia querer ser, o que é... Ele sabe tudo. Então, eu vejo que ele me preparou para servir. E o doce, ele me abre portas onde eu jamais imaginava. Com certeza. Por exemplo, né? Que dia eu estava lá como cliente da Ariane. E aí, hoje a gente está no podcast, falando sobre a minha história. Então, assim, é confiar. Confiar. E confiar é não desistir. Né? Tá cansada? Descansa, mas não desiste. Descansa e continua. E se você pudesse deixar para quem tá ouvindo a gente, né, um conselho, uma mensagem, seria essa também ou não? O que você tem a dizer, a deixar para as pessoas que às vezes têm um medo de empreender, né? Que às vezes a pessoa tá receosa, nossa, eu tenho algo no meu coração, mas tô com medo. Por exemplo, esse podcast era algo que estava no meu coração há muito tempo, me surgiu a oportunidade esse ano. E aí eu falei, eu vou com medo mesmo, eu vou fazer isso acontecer. E aí, estamos aí desde janeiro, né? Então, assim, o que você diria, às vezes, para essa pessoa que está com medo de empreender? Seria essa mensagem? Ela precisa ter clareza, se é isso mesmo, se é isso que faz o coração dela cantar, porque eu acredito muito nisso, sabe? O que te faz feliz? Ah, mas não dá dinheiro. Tá, mas precisa equilibrar as duas coisas. Com certeza. Tem alguma coisa errada, então, porque é para dar dinheiro, sim. Então, vamos equilibrar isso tudo e fazer algo que faça o seu coração cantar, porque a vida é muito passageira. Sim. Muito passageira. É muito rápida. Então, a gente precisa viver, mesmo estando no processo. Então, eu acho que é sobre isso. Você quer empreender, e por que você quer empreender? Ah, não, porque eu trabalho muito como CLT. Minha filha, quero te dizer que... Então, eu conto ou você conta? Ontem eu tava comentando sobre isso. Eu falei, feriado, eu tava o quê? A tarde inteira, planejando, trabalhando. Não é descanso, não. Não é descanso. Eu acho que a maior dificuldade... Existe, claro, né? Claro, eu acho que... E assim, a facilidade é que a gente é dono do nosso tempo. Sim. E essa também é uma dificuldade. Porque a gente nunca para às 18. Porque aí a gente emenda uma coisa na outra. E a gente está sempre pensando em como resolver, como alcançar. Sim. Então, assim, é não desistir. Mas vale a pena, né? Com certeza. Né? Mas se é isso que a pessoa quer, você quer mesmo empreender, sonha em alcançar pessoas, você tem um dom, sim, né? Vai, faça, invista, mas não desista. Porque a dificuldade vai vir. Até no seu emprego onde você estava. Com certeza. Você não desistiu ainda, com certeza, né? É isso. Camille, onde que as pessoas podem te encontrar a Doce Mais? Vou até pegar aqui, pra gente mostrar. Olha só, gente, o que ela trouxe pra mim. Olha que bonitinho que vem. Vem os rocamboles, né? Deixa as redes sociais da Doce Mais pra gente. Hoje eu desvinculei do meu pessoal recentemente. Então, a gente começou um novo Instagram, porque as minhas clientes antigas ainda lembram do Cacá Doce Mais. Ah, sabe? Tinha um outro nome. Tinha um outro nome. Mas aí eu desvinculei, porque como eu fiz esse projeto com mulheres, que inclusive eu ensino a fazer os doces, eu desvinculei e agora chama Doce Mais BR. Nós estamos no Instagram com esse @. Nós fazemos as feiras em Goiânia. Então, assim, é muito...
Fugiu a palavra. Eu quero dizer assim, que não é fixo. Uhum. Nós não temos um ponto fixo nas feiras, mas vocês encontram a gente nas feiras do Los Andes, que é ali do lado do shopping. Aquele ponto ali foi maravilhoso. E no da Dona Irene, que é lá perto da panificadora Maná, na Nova Suíça. Mas nas redes sociais, a gente está o tempo todo online. Faz também. Sim, eu prefiro ainda o toque com o cliente, o atendimento ao cliente B2C. Então, assim, eu prefiro esse. Perfeito. Por isso que eu optei a ir para as feiras e atender no WhatsApp. A gente está sempre no WhatsApp, atendendo sábado, domingo, feriado, qualquer hora, porque eu sei que a hora que a gente quer comer um doce tem que ser naquela hora. Né? E a gente tem alguns parceiros, igual a Academia O2, ali na Jamel Cecílio revende os nossos bombons de morango. A Academia Bodytech, lá dentro tem uma lanchonete que chama Café com Proteína, né? Eu não sei quando vai passar, por isso que eu falei assim, comigo é mais garantido, porque eu sempre vou estar aqui atendendo vocês. Agora, as lojas é muito vulnerável. Sim, né? Já então, não depende tanto de você. Não depende tanto de mim. Então, assim, pode ser que eu fale hoje, mas daqui a um mês, assistindo um podcast, eles não estejam lá. Mas hoje tem na Bodytech, ali dentro da lanchonete, tem na O2 também e na Casa Elza do Areião. Legal. E aí, chamando pelo Instagram, WhatsApp, lá no Instagram tem o linkzinho, só chamar a gente. Perfeito. Então, para você que está ouvindo a gente aí, que tem buscado, né, viver assim, essa alimentação mais saudável, esse estilo de vida, com certeza a Doce Mais vai te ajudar nisso. É muito gostoso, gente. Eu sou cliente dela já e já experimentei os doces. Realmente é de qualidade, Camila. Parabéns pela sua história, né? É uma história muito bonita mesmo. E é muito bom a gente ver pessoas que realmente construíram algo ali, né? Que realmente vivem um propósito de vida, né? Que servem. Então, é muito bom poder trazer aqui histórias assim como a sua. Então, muito obrigada por partilhar, né? Por compartilhar tanto aqui com a gente. Com certeza, gerou muito aprendizado. Inspirou muitas pessoas que estão ouvindo também, né? E dizer para você que... muito sucesso, né? Que seja muito próspera, né? Que alcance muitas pessoas, muitas vidas através de um doce, né? Mas que é algo muito além, né? Igual eu falei, né? Sobre permissão, sobre levar saúde, né? Sobre educar. Então, você, com certeza, tem feito a diferença aí. Obrigada. Na história, né? Das pessoas, na vida. É bom ouvir isso. Depois de uma longa caminhada, é um combustível a mais para nós. Sim, obrigada. Com certeza. Obrigada pela presença. E para você que ficou até o final também, muito obrigada por nos acompanhar, por assistir. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque o YouTube vai entender que nós somos relevantes, né? E vai entregar isso para mais pessoas, alcançar mais vidas, né? Então, para você que já me conhece, eu sou nutricionista, né? Então, se você quer transformar seu estilo de vida através da alimentação, né? Nós falamos tanto aqui dessa importância. Vocês podem contar comigo, estou no Instagram como anapaulab.nutri. Vou deixar também na descrição o Instagram da Doce Mais, para você que quer daqui de Goiânia, né? Entrega para outros lugares, se precisa. Sim, então, a gente manda até pro exterior. Aí, ó, pronto. Então, se você não é de Goiânia, não tem problema, você pode encomendar os doces da Doce Mais. Vamos deixar tudo na descrição aqui. E é isso, muito obrigada e até o próximo episódio.